Curso de VBA, Módulo 3, Aula Extra. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, como editar registro de formulário com listbox para objetos de outro formulário de acordo com o item selecionado em listbox, aula extra de número 3. Então, vou executar aqui o meu formulário e observe que o mesmo já traz carregado as minhas informações. Então, como é que eu faço para, ao dar um duplo clique de acordo com o item selecionado, eu abrir um outro formulário e com essas informações passar para um outro formulário editável. Então observe, vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic, exibir o meu Project Explorer. Então lembre-se que eu tenho o meu atalho Ctrl R, se eu definir assim, Então eu vou pressionar aqui Ctrl R e abrir o meu Project Explorer. Então vou dar um duplo clique aqui no meu FRM pesquisa. Vou dar um duplo clique aqui no nosso listbox. E vou só fazer um seguinte, Observe que eu estou dentro do evento clique. Observe aí, estou dentro do evento clique. E vou mudar para o evento duplo clique. Ou seja, quando eu realizar um duplo clique, aí sim ele vai executar uma ação que eu queira. Então, vou colocar primeiramente um código aqui, FRM edição, que é o nome do meu formulário que eu vou estar querendo que seja aberto quando eu der um duplo clique na minha linha do listbox. E vou colocar aqui, ponto show. Ou seja, para que ele seja mostrado. Então vamos entender primeiramente o conceito da aula. Então eu tenho aqui o meu listbox com inúmeros registros. Então toda vez que eu clico em um, observe aí, no caso eu só posso clicar em um, nesse caso. Então vamos primeiramente fazer o seguinte, vou clicar sobre ele, propriedades, e vou desabilitar uma propriedade aqui que está permitindo que eu marque inúmeros itens. Nesse caso, como eu quero editar o registro selecionado, eu só posso trabalhar com a marcação de um item dentro desse listbox. Então, para que eu possa trabalhar desta forma, eu vou aqui na propriedade multiselect. Observe aí a minha propriedade multiselect e está com a propriedade fm multiselect multi, ou seja, multiseleções. Ou seja, está permitindo que eu marque vários itens. Então, vou clicar nessa caixinha e vou escolher a opção. Observe aí. Tenho 3 opções. Então, observe. Eu tenho a propriedade que eu vou estar selecionando, que é a multiselect single, ou seja, apenas uma seleção. A multi, que permite que eu marque vários itens, e a multi estendido, onde eu posso estar selecionando inúmeros registros, pressionando, arrastando o meu objeto. Então vamos lá, Como é que eu faço aqui, Vou mudar de multi para single. Se eu executar agora, repare como vai ficar o nosso listbox, Ele vai sumir aquela checkbox, ou seja, aquelas caixinhas, e agora ficou nesse formato aqui, de Optiboots, ou seja, esses círculos, Então eu só consigo agora, toda vez que eu clico em alguma linha, ele já marca, e eu só consigo marcar um de cada vez. Mesmo pressionando a tecla Ctrl, eu não consigo mais marcar mais de um item. Então é exatamente isso que eu preciso. Quando eu clicar nele, ele já marca um item e não permite que eu marque um outro item. Então se eu dar um duplo clique nessa linha, observe, vai me abrir este formulário. Então como é que eu faço para estas informações que estão neste formulário atrás sejam repassadas para estes campos, para que eu possa estar editando esse registro? Então vou fechá-lo aqui. E tem um detalhe também interessante, Observe que eu tenho o tamanho, Então, esse tamanho aqui, quando eu der um duplo clique, eu também quero que essa listbox aqui, seja marcado apenas o item de acordo com o tamanho aqui. Ou seja, se aqui é 4 polegadas e meia, então quando eu abrir este formulário, eu vou querer que essa listbox, apenas o item 4 polegadas e meia, seja marcado, Os demais não sejam, porque eu só tenho um tamanho nessa linha, Então, como é que a gente faz tudo isso, Então, vamos lá. Duplo clique no nosso listbox. Vou apagar isso daqui, foi apenas para questões didáticas, e vamos lá programar o nosso evento duplo clique. Então vamos focar apenas nessa estrutura, vou dar um espaçamento aqui para que vejamos apenas essa estrutura na nossa tela. Então a primeira coisa que eu preciso, obviamente, é colocar a nossa estrutura with para facilitar a nossa vida. Então lembre-se que quando eu coloco with e coloco o meu objeto, no caso aqui eu vou colocar o nosso formulário edição, FRM edição. Isso mesmo, eu vou estar trabalhando com 2 formulários dentro de um único formulário, E vou dar um Enter. E também posso estar atrapalhando com as propriedades do meu próprio formulário utilizando o it, Se eu colocar aqui, ponto show, isso daqui é o evento do meu FRM edição, Perfeito? No entanto, eu não vou trabalhar com esse show, não vou mostrar agora. E vou fazer o que agora? Vou colocar o nosso it, um segundo it aninhado. E vou colocar o nosso listbox lá. Vou colocar o meu mi.list pesquisa. Então, o que acontece aqui para que você entenda, Esse FRM edição é o nosso formulário que vai trazer os nossos dados editáveis. Esse meu listb pesquisa
é o list box do formulário principal. Ou seja, se eu deixar aqui comentado, para que fique mais fácil a compreensão de todos, vou colocar aqui, ó, formulário principal. Ou por outra, vamos fazer da seguinte forma, só para ficar mais claro a você, ó. Como é o nome do nosso formulário de pesquisa? FRM Pesquisa. Então, ao invés de eu colocar aqui, ó, o nosso código funciona tanto dessa forma, como vai funcionar se eu colocar aqui mi ponto, como vai funcionar se eu vir aqui e colocar, por exemplo, ó, FRM Pesquisa .listb pesquisa, ó. Observe que também reconhece. Então, para que você não se confunda, saiba quais objetos pertencem a cada objeto, a cada formulário, eu vou colocar o nome de ambos, ó. Nesse caso aqui, eu não precisaria colocar o FRM pesquisa, mas vou colocá-los apenas para questões didáticas. Então, vai ficar mais fácil a compreensão de todos, ó. Então, esse daqui é o meu FM edição e aqui é o meu FM pesquisa e o seu objeto list pesquisa, que é o nosso list box. Então, vamos lá, ó. Como é que eu faço aqui? Bom, para que eu possa trazer o dado editável da linha selecionada, primeiramente eu tenho que fazer uma estrutura for. Que quer dizer para a minha variável x, que eu vou estar definindo aqui, partindo de zero, eu poderia colocar um y, poderia colocar um a. Eu estou chamando apenas essa variável do nome x, porque foi o nome que eu quis dar a ela, perfeito? Poderia dar o nome que eu bem entendesse. Então, ele vai até o to, esse to, quer dizer, vai até o quê? O meu FRM, vou dar um espaçamento aqui, meu FRM edição, ponto quê? Ponto list tamanhos. Então eu tenho um objeto lá chamado listb tamanhos, que é o nome do listbox que traz aqueles tamanhos. E vou fazer o quê? List count, ou seja, a contagem dos itens, e vou subtrair 1, porque você já sabe que a contagem dos itens do listbox começa a partir de 0. Então se eu não subtrair esse 1, quando chegar na última verificação vai dar um erro. Então o que é que eu faço agora? Ó? Primeiramente eu vou lhe ensinar o conceito de como transferir o registro de o primeiro registro da primeira coluna do listbox para aquele formulário. Se você aprender isso, você vai saber replicar para os demais e vamos fazer tudo isso juntos, ó. Então vamos lá, ó. FRM edição ponto quê? Ponto meu txt underline id item ponto text. Então esse objeto aqui é o que vai estar recebendo a informação. Ele vai estar recebendo a informação de quem? Do meu ponto list, abro o meu parênteses, ponto list index. Aqui tanto faz eu fazer isso, ó, vírgula, 0, como eu não preciso informar a coluna. O próprio VBA vai subentender que eu estou me interessando, eu estou informando a coluna de número 0, ó. Então, tanto faz eu colocar vírgula 0, como eu não colocar, vai ficar subentendido que eu estou querendo capturar a primeira coluna. Perfeito? Então, essa informação aqui vai estar sendo transferida, vai vir daqui para este objeto, ó. Ou seja, vai sair daqui e vai ser armazenada neste objeto de quem? Do nosso FRM edição, ó. Entendeu isso? Se você entender isso, as demais linhas vão ficar fácil, ó. Por quê, ó? Como eu disse que primeiramente eu vou passar a informação de uma única coluna para esse objeto e as demais vamos fazer após o nosso teste, ó. Vou colocar o nosso next x. Esse next é para fechar essa estrutura for. Vou dar um enter. Vou colocar o meu end with para fechar essa segunda estrutura with. A primeira ainda não vou fechar agora. Vou colocar um load. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu posso colocar um load me. Eu vou estar descarregando este formulário que está em aberto, mas eu vou colocar aqui, ó, um load FRM pesquisa para ficar mais claro a você, ó, que eu estou descarregando o formulário de pesquisa. E como eu vou estar descarregando esse, obviamente eu vou querer que seja aberto o outro, o que vai estar trazendo as informações editáveis. Então eu vou colocar aqui, ó, ponto show. Então observe que eu coloquei o ponto, ele reconheceu porque, como eu fechei esse end with desse segundo aqui, agora ele subentende que as propriedades que eu vou estar trabalhando é pertencentes a esse primeiro with, ó. Então por isso que ele reconheceu ao colocar o ponto. E vou colocar agora sim o segundo end with para fechar a outra estrutura with, ó, a primeira, ó. Então está feita a nossa estrutura para que possamos trazer apenas um dado editável, ó. Volto a frisar, se entendermos esse conceito, vamos entender os demais, ó. Então, por exemplo, ó, vou dar um duplo clique, vou executar aqui o nosso formulário. Agora eu vou dar um duplo clique em qualquer uma dessas linhas, vou editar, por exemplo, essa, ó. Observe aqui o meu ID de número 4. Então, ao dar um duplo clique naquele outro formulário, é para ser carregado esse valor aqui, ó, de 4, perfeito? Duplo clique. E observe que está lá, ó, o número 4, ó.
número 4 está aqui no nosso objeto, ó. Perfeito? Então, como é que ele conseguiu fazer isso, ó? Vamos entender o conceito, ó. Duplo clique. Vou colocar um ponto de interrupção. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Lembre-se que um ponto de interrupção basta eu vir nessa barra lateral, clicar em uma linha, qualquer linha, vou colocar um ponto de interrupção aqui e pressionar a tecla F8 que ele vai debugando o meu código. Eu vou vendo passo a passo o que ele está executando. Então, vou executar novamente por aqui. Poderia pressionar o F5 que executaria da mesma forma. E observe, ó, vou dar um duplo clique, por exemplo, nesse daqui, ó, na segunda linha, ó, duplo clique. Abriu o meu janela do VBE e vou pressionar o F8 para debugarmos o código, ó. Então, lembre-se aqui, ó, esse é o meu FM edição, esse aqui é o meu FM pesquisa e esse aqui é o meu list B pesquisa de quem? Do nosso FM pesquisa, que é exatamente esse carinha aqui, ó. Então, esse carinha aqui é exatamente esse list box, ó. Tudo isso daqui é esse list B pesquisa. Então, entendido isso, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? O meu X vai partir de 0 e vai até a quantidade de itens que estiver listado nesse objeto. Nesse objeto, quantos itens eu tenho? Ó? Observe, eu tenho 10 registros. Ó. Observe aqui, 10 registros. Ou seja, vai de 0 a 10. No entanto, eu vou subtrair 1. Porque se eu não subtrair, como a contagem começa a partir de 0, se eu fizesse de 1 a 10, eu não encontraria o registro número 10, porque não existe, porque a contagem começa em 0, ou seja, vai de 0 a 9. Então, por isso que a gente coloca esse menos 1 no final do código. Então, eu vou pressionar o F8. O meu FM edição testei item. Observe que ele está vazio nesse momento, ó. Se eu colocar o cursor sobre o meu list, observe aí que ele já está me mostrando que está listado nele o valor 2. Esse valor 2 nada mais é do que este valor aqui, ó. Observe aí, ó. Perfeito? Então, esse list index 2 aqui é exatamente esse valor aqui que está sendo mostrado, ó. E qual é a linha? Qual é a linha que ele está verificando? Ó? Vamos verificar. Ó. Vou colocar o cursor sobre o meu list index. Ele está verificando que eu tenho o número 2 listado em quem? Na minha list index 1. Ó. Esse 1 é exatamente a segunda linha. Ó. A primeira linha é a linha 0, a segunda linha é a linha 2. Ó. Então ele capturou a linha e agora aqui ele capturou a listagem, ou seja, o item que estiver listado, ó, que é o número 2. Ó. Perfeito? Entendeu o conceito? Se eu pressionar o F8, ó, vou pressionar aqui o F8. Vem para o meu next, minha variável x partiu de 0, então é igual a 0 nesse momento. Vou para o meu endwith e voltou. Ó. Agora ele vai verificar, repassou o valor. Observe aí, ó, meu list index, minha variável x agora vale 1, agora vai valer 2, agora vai valer 3. Então ele vai fazendo esse loop até terminar o laço. No entanto, como eu só posso marcar um item, você há de concordar comigo que não há necessidade dele ficar fazendo várias verificações. Porque uma vez encontrado o valor, não precisa de verificar nos demais, porque eu só posso marcar um item de cada vez. Então, sabendo disso, antes dele vir para esse nextX, se eu colocasse um exit, ó, exit for, sair do meu comando for, ou seja, ao encontrar, não precisa mais fazer verificações para os demais colunas ou demais linhas. Então, já entendemos isso daqui, vou executar e já vimos o 2. O meu exit for ainda não funcionou, porque eu já estava com o comando em execução. Então, vamos lá, ó. Então, vamos pegar um outro exemplo. Vou pegar, por exemplo, ó, 3 polegadas por meio, o registro de número 3. Vou dar um duplo clique. Ou seja, essa aqui é a minha terceira linha. Porém, a primeira linha tem o valor de 0, a segunda tem o valor de 1, a terceira tem o valor de 2. Então, se eu colocar o cursor sobre o meu list index, ó, observe que ele me diz que eu estou na linha 2. Ou seja, linha 0 não está marcada, a linha 1 não está marcada a terceira linha, que tem o valor de 2. Ó. E qual é o item que está me mostrando no meu list? Ó? O item 3, ó. Reparei. O terceiro item, que é exatamente a informação que eu estou visualizando aqui, ó. O terceiro item. E vai ser repassado para quem? Para aquele nosso objeto testid item, que faz parte do FM edição, ó. Vou pressionar o F8, ó. Repassou o valor, veio para o meu exit for, veio para o meu endwith, veio para o meu unload, vai descarregar esse formulário, vai chamar o outro formulário e já foi aberto com o ID. Ó. Viram a importância do exit for? Se eu não coloco aquele exit for, como eu tenho 10 registros, ele ia verificar um a um, mesmo já atendendo o critério. Então, quando eu coloquei o exit for, quando atendeu o meu critério, ele já parou de verificar as demais linhas. Porque eu só consigo marcar uma linha de cada vez. Então, não há necessidade, depois que ele viu qual item já foi marcado, ele ficar fazendo verificações dos demais itens. E assim nosso código processou de uma forma muito mais rápida.
Então, se você entendeu esse conceito, você já sabe que eu vou fazer o quê? Vou copiar aquela linha e vou alterar o quê? Os objetos e, claro, as colunas do list box. Então, vamos lá, ó. Como é que eu faço aqui, ó? Vou só parar aqui o nosso código, duplo clique no nosso list box e vamos agora fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse objeto, vou dar o Ctrl C e vou dar o Ctrl V aqui, ó. E claro, vou mudar o nome desse objeto e também vou acrescentar a coluna que eu vou querer retornar no meu list box. Então, lembre-se aqui, ó. Aqui é mesmo a coisa de eu fazer isso daqui. Então, aqui vai ser a minha coluna de número 1, ou seja, a minha segunda coluna, ó. Então, vou apagar isso aqui, foi apenas para exemplificar, não preciso colocar isso aqui. Então, os próximos registros serão quais? Bom, os nossos próximos registros serão o seguinte, ó. Esse primeiro registro aqui, a gente viu que é o meu ID. Perfeito? Então, esse cara aqui é o meu ID. Eu vou deixar para comentar no final da estrutura, ó. Então, eu vou comentar cada coluna dessa para que você saiba de cada coluna está sendo extraída a informação, ó. Então, o meu próximo campo vai ser o code fornecedor, se eu não estiver enganado. Então, sabendo disso, vou apagar isso daqui, vou botar .txt, vamos localizar aqui, txt itens, code item, descrição item, txt itens, code fornecedor, ó. .text, ou seja, estou repassando agora para o meu FRM edição, txt cad itens, code fornecedor, a informação que estiver na minha mesma linha, da linha aqui acima, porém agora da coluna de número 1, ou seja, da segunda coluna, que no caso tem o valor de 1. Vou copiar isso daqui, vou dar o Ctrl C, vou dar o Ctrl V. E claro, vou alterar novamente o nome do meu objeto e o número da minha coluna, ó. Aqui vai ser a minha terceira coluna, que no caso tem o valor de 2. E qual será a minha terceira coluna? Bom, a minha terceira coluna, se não me falha a memória, é o meu txt descrição item. Então, se for o meu txt descrição item, o que é que eu faço aqui? Vou apagar isso daqui. Vou colocar um ponto, txt cad itens descrição item. Observe aqui, ó, esse objeto aqui, ó, txt cad itens descrição item. Observe, ó, vou incluir esse daqui, ó. Então, vou apagar isso aqui, já que ele saiu da seleção, e vou novamente colocar um ponto para que ele autocomplete para mim, ó, txt underline cad itens descrição item. Perfeito? A minha próxima coluna. Bom, a minha próxima coluna, se eu não estiver enganado, é a minha classificação. Se ele é unidade, se ele é milheiro, se ele é impar. Então, vou copiar isso daqui novamente. Vou dar o Ctrl C. Vou dar o Ctrl V. E vou alterar aqui, ó, de nome desse objeto. Vou apagar isso aqui. E vou botar .cmb. Cad itens classificação item, ó. Aqui, tanto faz eu colocar ponto .text, não sou obrigado. Como também não colocá-lo, você vai ver que vai funcionar da mesma forma, ó. Vou deixar um 100, só para que você veja que também funciona da mesma forma, ó. Isso aqui não, vou colocar o ponto .text do lado, ó. E aqui eu vou alterar para o número 3. O próximo vai ser o meu tamanho. O tamanho vou deixar por último porque eu vou criar uma outra estrutura para marcar aquela list box. Então o tamanho não vou colocar agora, ó. Vou avançar agora para o meu estoque mínimo. Então vou copiar essa linha de comando, vou dar o Ctrl C, vou dar aqui o Ctrl V, vou deixar só um espaçamento para que você saiba que eu pulei a coluna de número 5, a coluna de número 4. Então, se eu não estiver enganado, aqui vai ser a coluna de número 5, ó. O meu txt, esse objeto aqui, eu vou estar substituindo por quem? Pelo meu ponto txt itens estoque mínimo item. Perfeito? Então, ao fazer isso, o que é que eu vou estar fazendo agora? Eu vou deixar aqui como é a minha coluna de número 5. Se tiver errado, a gente corrige, ó. Vou copiar isso aqui, vou dar o Ctrl C, Ctrl V, e vou alterar aqui, obviamente, o nome do meu objeto novamente, ó. Ponto .txt estoque mínimo, item, txt cad itens quantidade de estoque, ó. O nome desse objeto, ó, é o meu objeto que carrega a quantidade de estoque. Então, vai ser a coluna de número 6. O meu próximo objeto vai ser provavelmente a minha imagem. Aqui, se eu não estiver enganado, está faltando um objeto, mas não se preocupe. Quando executarmos, se ocorrer um erro, a gente faz uma correção. Então, primeiramente, vamos só fazer um ajuste, ó. Vou executar do jeito que está aqui e vamos verificar quais objetos está faltando ao nosso projeto, ó. Vou executar. Ele vai repassar valores, no entanto, não sei se vai repassar para os objetos corretos, ó. Vou dar um duplo clique, por exemplo, nesse daqui, ó, o ID de número 6, duplo clique. Carregou o meu código do fornecedor de forma correta. Vamos verificar aqui.
Ó, observe aí, esse carinha aqui tá certo, esse daqui também está certo. O meu código do item ainda não foi carregado. Na realidade, foi carregado para a descrição do item, está errado aqui. Essa informação era para estar aqui. A descrição veio para a classificação. Observe que o meu estoque mínimo está marcando como 1/2, ou seja, está errado. E o meu estoque total, que provavelmente deve ser o estoque mínimo, era para estar sendo carregado aqui. E esse daqui não está carregado. Ó. Em outras palavras, vamos corrigir. Ó. Vamos corrigir a partir do meu code item. Então, vou fazer o quê? Vou fechar isso aqui. Vou capturar o nome do meu objeto. Ó. E para ser mais fácil, Project Explorer, FRM edição. Então, esse objeto aqui a gente viu que não carregou de forma correta. Ó. Ficou vazio. Então, é o txt cad itens code item. Ó. Vou dar o Ctrl C nele. Vou dar um duplo clique lá, voltando ao nosso listbox. FM pesquisa, duplo clique neste. E vamos verificar o que? Ó. Eu botei aqui, ó, txt id item, txt cad itens code fornecedor. Então, aqui provavelmente eu esqueci de uma coluna. Ó. E vou colar aquele objeto que eu acabei de copiar. Então, o que eu vou estar fazendo com esse? Ó? Esse daqui eu vou simplesmente botar o meu FRM edição, antes dele, FRM edição, para que o meu código saiba que eu estou manipulando o objeto do meu formulário. E claro, vou colocar igual a quê? Vou copiar esse comando aqui abaixo. Ó. Vou copiar esse aqui, vou dar o Ctrl C e vou dar o Ctrl V. Então, se essas colunas estão certas, obviamente eu vou ter que ajustar o quê? Ó? Aqui vai ser a 3. Aqui vai ser a 4. A 5 vai ser essa que eu não vou colocar nada por enquanto. Essa vai ser a minha sexta. Essa a minha sétima. Ó. Vejo que os nossos objetos estão funcionando, porém carregaram as informações das colunas erradas do listbox para esses objetos. E a minha foto, como é que eu faço? Ó? A minha foto, simplesmente eu vou colocar FRM, edição, ponto .img item, que é o nome do meu image, nome do meu objeto imagem, ponto .picture, é a propriedade que eu vou estar carregando a imagem para dentro dele. E como é que eu faço esse carregamento? Eu utilizo o evento load picture. E o que é carregado para dentro dele? O que estiver no meu ponto .list, abro o meu parênteses, ponto .list index. E de qual coluna? Da minha última coluna. Se eu tenho de 0 a 9, se eu já informei a 7, essa aqui só pode ser a oitava. Ou seja, a minha última coluna daquele listbox. Ó. Então, vejamos o que eu errou. Obviamente, é porque esqueci de fechar o meu segundo parênteses. Ó. Vou salvar aqui o nosso projeto e vamos executar novamente. Ó. Então, vamos lá. Se eu der um duplo clique, por exemplo, nesse item, ó, o item de número 4, observe aqui o código do fornecedor e o código do item. Ó. Duplo clique. Observe que agora sim, aparentemente carregou tudo de forma correta. Ó. Observe, a única coisa que não está sendo marcada é apenas esse listbox que vamos aprender agora. Ó. Perfeito? Então, carregou o meu ID de forma correta, o código do fornecedor, o código do item, a descrição, a classificação, o tamanho, que ainda não foi marcado, vamos fazer agora, o estoque mínimo, a quantidade de estoque e a foto. Ó. Tudo carregado de forma correta. Então, como é que eu faço agora para marcar o item? Ou seja, vou executar isso aqui novamente para exemplificar. Ó. Então, se esse item aqui está marcado, eu quero que esse 1/2 aqui, se eu der um duplo clique, ele venha aqui, vamos localizar esse 1/2 e marque esse item, porque é o mesmo texto que está naquele listbox. Perfeito? Então, é isso que eu quero. Ó. Observe que ele vai marcar apenas o item correspondente ao texto. Ó. Então, como é que eu faço isso? Eu vou ter que fazer, obviamente, uma verificação. Então, duplo clique. Antes dele sair marcando, eu vou fazer o quê? Ó? Vou colocar um if aqui, ó, e vou fazer uma verificação. O que eu vou estar verificando? Eu vou estar verificando se o meu FRM edição ponto listb tamanhos ponto list, ou seja, o que estiver listado nele, aonde na minha variável aqui, o que eu vou estar fazendo na minha variável x, esse x é esse xzinho que está aqui, ó, for de x, parte no 0 até o meu FRM edição list tamanhos.listCount. Então, esse x é exatamente esse carinha aqui, ó. Vai parte de 0 e vai até a quantidade de itens. Então, como eu não sei qual linha eu estou marcado, eu tenho que formar a minha variável. Ao invés de eu colocar o meu list index, pois o list index está pegando o valor da linha selecionada. Vírgula, qual é a coluna? Bom, a coluna eu sei qual é a coluna que eu vou verificar. Eu vou verificar a minha sexta coluna, que no caso tem o valor de 5, porque a primeira começa em 0 a sua contagem. Então, o que estiver nesse objeto, ó, nessa linha, eu vou verificar se ela é igual ao que estiver no meu ponto list, abro o meu parênteses, ponto list index, vírgula, da minha coluna 5. Ó. Então, se isso daí for igual, ou seja, se essa informação aqui
for igual a que estiver nesse daqui, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou vir aqui nessa linha, nesse espaço branco que eu deixei. Simplesmente eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu FRM edição, ponto listb tamanhos, ponto selected. Ou seja, eu vou estar selecionando quem? A minha variável x. Vou colocar aqui, ela vai ser igual a true, ou seja, eu vou estar marcando e somente isso, ó. E claro, tenho que colocar o nosso endif para fechar a nossa estrutura, ó. Então, o nosso endif vai ficar abaixo aqui desse exit for. Primeiro, vamos fazer o código sem debugarmos e depois vamos debugar para que fique mais claro o entendimento, ó. Então, vamos lá. Vou pegar, por exemplo, esse daqui, ó, o registro de número 4 com o código fornecedor 234 com o código item 1003, ó, 10.003 no caso. Vou dar um duplo clique. Observe que aparentemente nada carregou ainda. E o que eu vou estar fazendo? Ó? Vou fechar isso daqui. Muito possivelmente não carregou devido ao nosso exit for. Então, esse exit for, ao invés de ficar aqui acima do meu endif, vou recortar o endif e vou colocar acima do meu do exit for. Perfeito? Por que parou lá e não executou? Porque ele fez apenas uma execução e provavelmente saiu do meu exit for. Então, vamos inverter, para ver se é isso ou se não é. Ó. Vou pegar o mesmo registro, ó, duplo clique. Observe que também não retornou a informação e vamos lá fazer a correção. Ó. Então, vamos fechar o nosso formulário e vamos verificar o que possivelmente pode ter ocorrido de errado. Ó. Duplo clique. Já verifiquei qual é o item. Se você observar, você também vai entender. Ó. Esse listb tamanho itens.list, que objeto é esse? Ó? Vamos só verificar o seguinte. Ó. Project Explorer, FM edição, e vamos executar primeiramente esse formulário. Ó. Então, esse formulário aqui, esse objeto aqui que eu estou visualizando, esse list box, ó, ele me aparece o que aqui? Ó? Aparece apenas uma coluna para mim. Ó. Perfeito? Se eu vir aqui nele, clicar em propriedades e observe quantas colunas tem no mesmo. Ó. 2. Ou seja, eu tenho 2 colunas. A primeira não aparece porque eu não informei a largura da segunda coluna. Ó. A primeira coluna, eu disse para o meu código que eu quero que ele carregue com valor de 0, ou seja, fique invisível, basicamente. A segunda coluna está carregando com o valor padrão da plataforma. Então, eu tenho 2 colunas e a primeira coluna eu não visualizo porque eu coloquei o valor de 0. Por que eu estou frisando isso? Ó? Se eu for lá no nosso código, quantas colunas eu estou informando aqui? Ó? Duplo clique. Eu estou verificando na minha coluna de número 5. Ó. Eu não tenho a coluna número 5. Eu só tenho 2 colunas no meu listb tamanhos do meu FM edição, ou seja, nunca que ele ia encontrar a minha coluna de número 5, ó. Então, eu vou verificar a minha coluna de número 1, perfeito? E o meu exit for realmente vai ficar aqui acima do meu endif, ó. Perfeito? Então, vamos fazer um novo teste. Vou pegar o mesmo registro, duplo clique nele, e observe que agora sim trouxe todos os registros, inclusive já trouxe selecionado, observe aí. Já está selecionado o meu tamanho, ó, já marcou correspondente àquele item verificado, ou seja, ele verificou que naquele texto daquela quinta coluna, daquela sexta coluna, no caso com o valor de 5, que lá é 4 polegadas por meia, e verificou que é aquele texto, e verificou que nesse list box também tem o mesmo texto. Como tem ambos o mesmo texto, fez o quê? Colocou o meu selected, ou seja, fez a seleção igual a true, ou seja, marcou o item, ó, correspondente ao mesmo texto, ó. Perfeito? Entendeu a lógica? Se eu vir aqui, ó, fechar e debugarmos, vai ficar mais fácil ainda a compreensão, ó. Vou colocar um ponto de opção aqui e vou executar novamente, ó. Vou pegar um outro item qualquer. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, o 4966, ó. Vou dar um duplo clique nele, é o meu item de número 7. Vou pressionar o F8, ó. Pressionei o F8, ele vai de X que parte de 0 e vai até 15, ou seja, até a quantidade de 15 registros. No entanto, vai de 0 a 14, como você já sabe. Eu vou subtrair um dessa quantidade, ó, total. Então, dou um F8. Observe que ele já pulou aqui para o meu endif, o nextx. Ou seja, vai fazer o meu outro laço. Ou seja, ele só vai entrar dentro dessa estrutura aqui quando essa informação aqui, ó, vou colocar o cursor sobre ela. Observe aí, ó. Ele está me mostrando que o meu listb tamanhos é 7/2, ó. Perfeito? E qual é a informação que tem nesse outro aqui, ó? Vamos verificar, ó. Vou colocar o cursor sobre esse. E esse daqui é 1/4, ou seja, 1/4 é igual a 7/2? Não é. Então, como não é igual,
não tem como ele executar essa ação aqui, ó. Entenderam a lógica? Ele só vai entrar dentro dessa estrutura aqui quando essa informação aqui coincidir com essa outra aqui, ó. Então eu vou pressionar o F8. Observe, ele vai fazer isso aqui até encontrar um valor que seja igual. Observe que nesse momento aqui é 4 polegadas por meia e nesse daqui é C. Nesse daqui, vamos colocar o cursor sobre ele, 1/4, ó. Como não é igual, vou verificar agora se esse daqui é igual. Aqui é 3 polegadas por meia e já esse é 1/4, ó. Já esse daqui, vamos verificar, 2 polegadas por 4/4 e nossa 1/4, ó. E vamos verificar agora a minha variável x. Esse daqui é 4/4 e esse daqui é o quê? 1/4. Então ainda não é a informação que ele quer, ó. Vamos colocar agora 3/4 e nesse daqui 1/4, ó. Então ainda não é. Esse aqui agora é 2/2, esse daqui não é. Então ainda não vai entrar dentro da minha estrutura, ó. Meia por 1/4. 1/4 não é. 1/3 por 1/4 já sabemos que não é. 9/2 também não é. 8/2 também não é. Observe aí, 1/4, ó. Encontrou agora, ó, na minha variável x, valendo 13, ó. Ou seja, na minha linha de número 13, ó. 1/4, ó. Observe aí, 1/4, ou seja, de 1/4. 1/4 é igual. Vamos colocar aqui o cursor sobre ele. É igual a 1/4? É. Então, se ele é, o que ele vai fazer, ó? Vamos verificar o nosso código. Simplesmente ele vai executar tudo que estiver agora aqui, ó, dentro desse bloco, ó. Vou pressionar o F8 e observe, ó, ele vai repassando os valores. E vai, claro, descarregar o formulário que eu estou com ele aberto, que é o nosso FRM Pesquisa. Vai ser descarregado esse formulário e vai ser aberto o outro, ó, já com as informações editáveis, ó. E vai instalar o meu 1/4, ó. Perfeito? Então, o que vai acontecer aqui? Você viu que, como o meu último registro estava na minha penúltima linha, então ele teve que verificar até encontrar. Quando ele encontrou, ele já não verificou o de baixo. Por quê? Eu só posso solicitar um registro de cada vez. Então, não haveria necessidade dele verificar se 1/5 era igual a 1/4. Perfeito? Entendeu a lógica? Então, basta agora eu vir fazer o quê? Ó? Vou executar. Simplesmente vou só comentar isso aqui para que fique mais fácil a compreensão a todos, ó. Então, peço desculpas, pressionei aqui o F8 sem querer. Então, vamos comentar o nosso código. Então, já vimos que essa primeira linha é a informação do meu ID. A minha segunda linha vai ser o meu code fornecedor. A minha terceira linha, que é a minha coluna de número 2, ó, vai ser o meu code item. A minha terceira ou quarta coluna, como preferir, vai ser a minha descrição do item. A minha quarta ou quinta coluna, como preferir, vai ser a minha classificação. A nossa classificação. A nossa daqui, a nossa quinta ou sexta coluna, no caso, vai ser o meu tamanho. Aqui já sabemos que vai ser a quantidade, a nossa quantidade de estoque mínimo. Essa daqui vai ser a minha quantidade em estoque, ou a quantidade que eu dou de entrada no estoque. E por último, o caminho da imagem. Observe, ó. E tá feito, ó. Perfeito? Então, espero que você tenha gostado. Espero ver você na nossa próxima aula extra. Valeu!